Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão gostando de ouvir falar sobre corrente alternada? Ou você está gostando mais de matemática? Não, com certeza, né? Ouvir falar de corrente alternada, ouvir falar de circuitos, sabe-se corrente, tensão. Claro, o amor à matemática cada dia aumenta, não é? Isso é para mim também, tá? O que vocês pensam? Estamos juntos nessa, hein? Bem, na aula passada, nós apresentamos aqui, gente, uma equação matemática onde ela tem uma função senoidal. Você lembra disso? Seno, né? É matemática, gente. Isso é matemática. Então, precisamos do apoio dos nossos amigos lá da matemática para que nós venhamos aprofundar um pouco. Mas o interessante de tudo isso é que estes são os sinais que são gerados, a gente não vê eles, a gente não os vê, né? Mas eles estão aí, é assim que funciona. Mas nós temos dispositivos e equipamentos que a gente consegue visualizá-los. Mas hoje eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre esses conceitos, tá bom? Vamos falar um pouquinho. Você sabe por que o motor gira? Por que o motor gira? Não é fácil? Aí eu passo uma corrente elétrica, ele ligou, ele gira. Por quê? Será que a gente consegue explicar isso para vocês hoje? Vamos tentar? Vamos aprender juntos? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. A princípio, tentar uma janela. Eu vou apresentar aqui. Olhe, quer dizer o seguinte: duas situações. Um gráfico não, aqui ainda está um pontilhado. Na nossa lousa hoje, eu estou aqui, eu já procurei aqui e delimitando o meu ambiente de trabalho. Mas imagine, o meu gráfico, você sabe que quando eu faço uma representação gráfica, eu tenho um eixo na ordenada, outro na abscissas. Você sabe que aqui quer dizer que uma variável, como ela se comporta em função da outra. Se eu tenho y na ordenada e x na abscissa, eu vou definir o quê? Como y varia em função de x. Ou seja, y é igual a uma função x. Que função é essa? Depende. Como depende? Depende. Esse y, se y for igual a uma constante, né? Constante para nós é número. Por exemplo, 5x. Camarada, isso aqui vai ser uma reta. Não é? Claro, porque é de forma linear. Então, o y vai ser sempre 5 vezes o valor de x. Se y for igual, por exemplo, a x quadrado, caramba, o que quer dizer isso? É x quadrado, quer dizer que para cada valor de x, y é o valor de x elevado ao quadrado. Se x é 2, y vai ser 4. Se x é 3, y vai ser 9. Caramba, é assim, é. E que forma de onda é isso? Uma parábola. Uma parábola. Parábola? É. Como que é uma parábola, professor? Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer nos dois sentidos. Ó, y igual a x. Uma constante de x. Se y é igual a uma parábola, se y é igual a x quadrado, deixa eu botar aqui outra corzinha, vamos botar aqui azul. Uma parábola é algo mais ou menos assim, ó. Y igual, opa, aqui a função é y igual a 1k vezes x ao quadrado. Agora nós estamos diante dos sinais elétricos. Se os sinais elétricos, nós já falamos que conforme ele gira, você vê, eu tenho aqui uma circunferência, ele vai girar, girou. Legal? Ele girou. Eu vou falar que o meu ímã, eu vou colocar um ímãzinho aqui e ele vai
fazer um giro. A esse giro, nós chamamos de frequência angular, ou seja, velocidade angular. Por quê? Porque ele vai girar em cima de uma circunferência, a posição dele, qual é a distância dele? Em ângulos, em graus. Um carro que se desloca, ele vai andar em uma velocidade, um movimento retilíneo. Esse aqui é o movimento curvilíneo, o movimento circular, né, gente? Se ele sendo uniforme, então eu sei que esse corpo aqui, que é o meu ímã, girando. Peraí, se ele está girando, o efeito dele está se propagando. Já vimos, então, que ele se comporta, o sinal tem uma forma o quê? Senoidal. Por que senoidal? Porque ele estabeleceu que é uma função seno. Imagine, se ele o meu ímã está aqui, o meu norte, o meu sul. E aí, eu falando, se eu pegar o meu ponto de interferência aqui, qual que é esse ponto aqui onde se equilibra, né? Então, quando está aqui, para mim vai ser o zero, tá certo? Aqui, para mim, vai ser Aqui, 90 graus é igual ao quê? Π sobre 2. Aqui, 180 é igual a quem? A π. Não é? Aqui embaixo, quem que é? Um círculo completo é 2π. Aqui é 3π sobre 2. Então, olha aqui, eu vou colocar nesse ponto para mim aqui vai ser π sobre 2. Aqui π. Aqui 3π sobre 2. Aqui 2π. Imagine que até aqui ele vai dar uma volta completa. Só que eu sei que este ímã, ele sai da seguinte forma. Ele sai quando está aqui no 0 graus, é zero. Quando ele chega a 90 graus, vamos pensar que aquele exército... Gente, o positivo e negativo é relativo. Não, aqui nós pensamos... norte não é positivo e sul não é negativo, hein? Vamos pensar de máxima interferência. Se eu estou comentando, achando aqui que para mim é sul, ele vai empurrar o negócio. Ele vai empurrar. Então, quando está a 90 graus, ele assume a força máxima, a influência máxima sobre esse ponto. Quando estiver em 180 graus, o sul vem para cá, lembra? Ele passa por zero. Quando estiver em 3π sobre 2, é o contrário, porque quem vai estar lá em cima? O norte que vai estar lá em cima. Né? O sul vai estar embaixo, o norte vai estar lá em cima. Então, quem vai estar é a força máxima em sentido contrário. E quando chegar em 2π, ele volta no zero. E quando chegar depois aqui de novo, né? 2π mais π sobre 2, mais π, aqui por diante. Ou seja, ele vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. O meu sinal, então eu posso dizer, eu posso interligar os pontos, como que é contínuo, ele vai interligar os pontos assim. Tá certo? Ele vem para cá, vem para cá, continua, deu uma volta, não deu? Continua, continua, continua. Isso aqui vai para onde? Indefinidamente, para frente. O que eu tenho? Aqui ele assumiu a minha função, o meu sinal, ele assumiu uma função senoidal. V de t vai ser igual ao quê? A um valor máximo, né? Ele vai ocupar seno. O seno varia só de 0 a 1? Claro, porque o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Imagine, num triângulo é assim. Num triângulo, eu tenho um ângulo, vou chamar aqui de alfa, tá certo? Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Quem que é, por definição, o seno? Seno, quem é seno? Seno vai ser igual cateto oposto sobre hipotenusa, A sobre B. Espera um pouquinho.
seno de alfa. Se alfa é igual a zero, o que vai acontecer? Se alfa é igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho que, olha aqui, concorda comigo? Alfa, o ângulo aqui, alfa igual a zero. O que aconteceu? Meu amigo, é uma linha. Então, A vai ser igual a C. Não é? Não. A é igual a C, não. O A é igual a zero. Porque aqui na vertical é zero. Então, seno de zero sobre qualquer coisa, porque o A é zero, está aqui em cima. 0 grau, o ponto está aqui. Zero sobre qualquer coisa, sobre x, isso aqui vai ser sempre zero. Quando eu tenho 90 graus, o que aconteceu com 90 graus? Alfa igual a 90 graus. O que eu vou ter? Na vertical. Então, espera um pouquinho. Eu tinha aqui a minha linha, então, quando alfa igual a 90 graus. Que eu tenho alfa igual a 90 graus, quanto que vale, por exemplo, o A? A não vai ser igual ao C? Por quê? A hipotenusa, olha aqui, quando o meu ângulo pegou aqui, ó, que ele girou, que foi a 90 graus, o meu A vai ser igual, isso aqui está girando, tá, gente? Isso aqui está girando. Quando girar, quer dizer o seguinte, o A é igual ao C. Então, seno 90 graus, eu tenho que A sobre C. Mas A igual a C, então é A sobre A. Quanto é que vale isso? 1. Então, ele vai variar. E quando for, quando esse ângulo for 270 graus, quando alfa for 270 graus, que é igual 3π sobre 2, né? Então, seno de 3π sobre 2 vai ser igual a quanto? Ué, gente, é o contrário. Ué, mas aí o 3π sobre 2, que concorda que eu tenho aqui o meu zero, ele não vai estar aqui embaixo. Então, aqui para cima é positivo, para baixo é negativo. Não é isso na reta? No meu eixo cartesiano, não é isso? Olha aqui. No meu eixo cartesiano, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, aqui é mais com mais, aqui é mais aqui e menos aqui é menos e menos, aqui é menos e mais. Então, nesse ponto, o que eu tenho? No primeiro quadrante, aqui, quando eu estou na vertical, ele vai ser todo negativo. Mas o zero está aqui. O A vai ser negativo. Então, o A vai ser igual o C, só que ele é negativo. Então, nesse ponto, eu vou ter que o A, né, vai ser igual a menos C, porque o C está negativo. Então, eu vou ter que seno de tempo aqui vai ser A sobre C, que é igual a menos C sobre C. É igual a quanto? Menos 1. Então, ele varia de mais 1 a menos 1, passando pelo zero, é claro. Então, a minha senoide, eu vou ver que nesse caso aqui, no meu ângulo, o que eu vou ter? É como se ele tivesse aqui. Aqui é um V máximo. Por quê? Porque isso aqui eu vou ter uma constante. Tá? Qual é essa minha constante? A tensão máxima, a força máxima. Como eu estou vendo o sinal, e aqui vai ser menos. Por quê? Porque o meu seno, o que eu vou chamar? De alguma coisa em função do tempo. Bom, o que é a função do tempo? O quê? Porque aqui eu tenho uma velocidade angular. Só que essa velocidade angular é que eu tenho que colocar alguma coisa aqui. Seno de t não é seno de t. Eu tenho a velocidade com que o instante, esse aqui é o instante em segundo. O instante que ele vai estar depende da velocidade. Concorda comigo? Se você sai correndo 10 km por hora e o outro sai a 5 km por hora, tu concorda que daqui 5 minutos você vai estar num lugar, o outro vai estar no outro? Claro,
a velocidade é diferente. Mas se os dois estiverem na mesma velocidade, os dois vão estar no mesmo lugar. Assim é a velocidade angular. Depende do quê? Depende da velocidade que ele está se comportando. Então, esse negócio aqui, ele é em função do que nós chamamos de velocidade angular, que lembra na aula passada, é um ômega t. Mas o que é ômega? Ué, ômega é velocidade angular. Uma velocidade comum, no movimento retilíneo uniforme, MRU, tá? Velocidade não é igual delta T sobre delta, não, delta S sobre delta T. Delta S é a distância sobre tempo. E a velocidade angular? No MCU, movimento circular uniforme, ele tem a velocidade, é a mesma coisa, só que a variação aqui é delta do alfa sobre delta T. Então, é o ângulo que está variando. Então, essa velocidade angular que é igual a um ômega. Eu chamo de ômega porque ômega vai estar. Ômega para nós, qual que é o ângulo? Uma volta completa não é 2π? É, 2π, uma volta completa, 2π. Quando ele deu 2π, ele deu uma volta completa. Se eu multiplicar 2π vezes a frequência, tu concorda que quando eu multiplico aqui, frequência é 1 sobre o período. Então, é 1 sobre tantos segundos. Então, tantos segundos eu vou dar anulando. Se eu multiplicar aqui pelo tempo que é segundo, eu vou dar a posição em ângulo. Consegui expressar isso, gente? Deixa eu ver aqui o seguinte, deixa eu ver se eu vou aqui embaixo. Eu tenho que, por definição, ômega é igual a 2πf. Aonde? Ômega é velocidade angular, 2π volta completa, e F é igual... F é igual a frequência. Dá licença só um pouquinho, me dá licença que a minha bateria não pode me deixar na mão agora. Tá bom? I don't believe. Gente, e o pior é que eu não trouxe o meu carregador. Mas vamos lá até onde nós vamos. Eu não trouxe o meu... Ah, tá aqui. Opa, desculpa. Desculpa aí. Só um minutinho, que feio. Esses são os cuidados de quem vai começar a fazer uma gravação e não toma o cuidado de checar todos os equipamentos. E eu achando que a minha bateria estava carregada. Pois bem, não vou ficar na mão. Então, aqui é frequência. Mas a frequência, para mim, ela é o quê? A frequência é ciclos por segundo. Então, a frequência, então, ômega é quantos, se é um ciclo, é 2πf, é quantos π pelo tempo. Entendeu? Se a frequência for 1 segundo, ou 1 Hz, F é igual a 1 Hz, porque isso aqui, a frequência é em Hz. Se a frequência for igual a 1 Hz, eu vou ter que o ômega, o ângulo ômega, ele vai estar o quê? 2π. O ômega não, a posição dele, a posição não é ômega, vezes 1, né? Ou vezes a posição dele vai estar o quê? Em 2π. Se F for igual a meio Hz, aonde vai estar a posição? 2π dividido por 2π vezes 0,5, calma, Luiz, 2π vezes 0,5 é igual a onde? Π. Tá certo? Então ele vai estar, de acordo com a frequência, eu vou definir aonde ele vai estar. É o que acontece conosco aqui, no meu gráfico. Então, a minha posição, a cada
posição dele, sendo que o seno ele sempre vai variar entre mais 1 e menos 1. Então, ele vai ser sempre uma fração do quê? Do valor máximo. Independente da frequência que ele tenha, seno sempre vai ser mais 1 menos 1. Então, ele vai ser... Só que se ele for mais 1 aqui, ele vai... O V de T, naquele instante, quando for 90 graus, ele vai estar o quê? Quando o T valer estiver em π sobre 2, quanto é que vai estar aqui? O T é π sobre 2 segundos, né? Eu vou estar o quê? Nesse ponto, ele vai estar ocupando mais 1 vezes V máximo. Quando for 3π sobre 2, vai dar menos 1 vezes V máximo, menos V máximo. E o outro, paralelo. Entendeu? O outro, paralelo não, inverso. Então, esse aqui é o meu sinal. Agora, eu pergunto para vocês. Eu comecei o meu ímã na horizontal. Se porventura, e o meu ponto de observação, deixa eu botar aqui um olharzinho aqui, uma lente, que eu vou estar aqui, no ponto A. Perfeito? No ponto A. Se porventura agora eu decido agora que o meu ímã vai estar, por exemplo, na vertical. Eu vou colocar aqui, o meu ímã vai estar na posição aqui, ó. Ele vai estar o S aqui e o norte aqui. Eu não comecei? Eu vou começar. O meu zero, T igual a zero, ele vai estar a 90 graus. Se ele tiver a 90 graus, como é que vai se comportar, gente? O critério é o mesmo. Aqui a força não é máxima aqui? Então, em zero, quando for 0 graus, ele vai estar no máximo aqui. Quando ele girar, andou mais um quadrante, o que ele vai? Ele vai para 180, ele vai, porque quando ele for 0, quando ele andou, só que o meu instante inicial estava aqui, T igual a 0 estava aqui. Quando ele girou um quadrante, quanto é que foi aqui a força? Gente, vamos pensar o seguinte, quanto foi a força aqui? 0. Eu estou no meu ponto de observação. Olha, pensa que quando eu estou aqui, o ímã está na vertical, é a minha força aqui, não é a posição dele. Eu vou andar, só que eu estou comparando um com o outro. Quando ele girar, ele deu meia volta, quando ele der um quarto de volta, quando ele deu meia volta, ele não vai voltar, o norte vai estar lá em cima, né? Se o norte está lá em cima, ele vai estar aqui, força contrária. Quando ele deu mais um quadrante, que é mais 90 graus de giro, tá? Ele vai estar aqui no meu ponto, onde ele vai voltar no zero. Quando ele andou mais 90 graus, não volta na posição de repouso, não vai estar aqui. Se o meu ímã está na vertical, o que aconteceu com o meu sinal? Ele fez um negócio aqui, o sinal dele fez mais ou menos isso daqui. Passa aqui. O que eu posso fazer? Ele continua. Ele continua. Gente, olha aqui. O meu sinal não é como se ele tivesse deslocado um do outro. Não é? E se porventura agora, o meu sinal, eu vou pegar, eu vou pensar o seguinte, eu vou fazer ele, qual outra cor agora? Qual a outra cor? Vermelho? Sei lá, douradinho? Que cor que vocês querem? Vamos pegar aqui um vermelhinho aqui. Não, rosinha. Outubro rosa. Imagine que eu vou estar aqui, o meu ímã, só que ele vai estar com o sul aqui embaixo agora. Tá bem? O meu sul inverteu. Se o meu sul inverteu, opa, o meu sul está aqui. Quem está mandando lá em cima? O meu norte? Da mesma condição. Então, ele começa aqui. O norte é menos, é negativo. Porque o norte, ao contrário do sul, na força, um puxa, outro empurra. Então, quando eu giro aqui um quarto de volta, ele vai passar pelo zero. Então eu já posso seguir o mesmo conceito? Pode. O que ele vai acontecer?
Esse sinal, se ele começar em posições deslocadas, o que vai acontecer? Ele vai estar com um comportamento. Cara, que loucura é essa? Quer dizer que eu posso ter uma função seno, é como se eu tivesse a função seno deslocada. Está ou não está? Está ou não está deslocado, gente? Está. É como se a minha onda deslocasse ao longo do eixo. Mas por quê? Claro, porque é por causa da posição. Só que eu estou comparando um com o outro. Imagina um corredor. Um começa num ponto, outro começa no outro ponto. Só que os dois estão em velocidade, só que eles têm o mesmo comportamento. Claro, o ímã é o mesmo. Só que eu estou parando para observar em instantes diferentes, em posições diferentes. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Acontece que isso daqui, gente, isso daqui nada mais é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar aqui, eu vou trazer para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Quando eu olho esse sinal, eu vou pegar aqui, eu peguei na internet uma figura e vou trazer para cá. Deixa eu ver aqui um PDF. Eu vou pegar aqui uma onda RST, como eu peguei na internet, tá certo? Aqui, inserir. Olha aqui. Isso aqui eu peguei na internet. E o que é isso? Vocês acham que isso aqui é muito parecido com o que eu coloquei aqui? Olha aqui. É ou não é meio parecido esse sinal com esse daqui? Não é? Só que a diferença é que ele não está com a defasagem. Isso é o defasagem. Eu estou falando uma coisa, defasagem. Só que eles não estão. Aqui eu fiz comparando com 90 graus para você entender. Mas o interessante, isso aqui é um sistema real. Isso aqui é real, real da rede elétrica. Tu imaginas isso? Ah, não tem 3 fios. Olha no poste. Ele não tem um poste na rua. A rua não tem um poste. É onde eu tenho 3 fios em cima. Depois eu pego, tem um transformador aqui e transformo ele em 4 fios. Aqui é um poste. Gente, o interessante é o seguinte, que isso daqui, cada fio desse aqui, ué, não os meus 110, meu 220, se é bifásico, se é monofásico, se é trifásico. Por que trifásico? Aqui eu tenho 3 que eu chamo de fases, ou 3 circuitos. Esse sinal, ele chama de, é denominado R, o sinal S, para diferenciar um do outro. Mas o que quer dizer isso? Os 3 são iguais? Não. Os 3 são totalmente diferentes. Se os 3 fossem iguais, você podia jogar. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Se os 3 fossem iguais, eu poderia dizer que eu posso jogar um arame aqui por cima, envolver os 3 que não acontece nada. Mas por que é? Por que é que quando alguma coisa pega, se eu jogar um arame, ou então o cara vai soltar sei lá, jogou um arame, encostou em 2 fases, ele fecha o curto. Que quando nós analisamos aqui, se eu tenho aqui a minha função aqui é o meu gráfico, V de T, você concorda comigo? O que é V? Se eu pegar entre o R e entre o S, você concorda que eu tenho entre eles uma diferença de tensão? Tem ou não tenho? Quando um está zero, o outro tem um outro valor de voltagem. Os 3, em qualquer instante que você vai ver, em qualquer instante que você vai ver, em qualquer instante, tá? Em qualquer instante que você vai ver aqui, ele sempre vai ter uma diferença de tensão de uma fase para outra. Entenderam?
Sempre vai ter. Sempre vai ter. Na nossa rede elétrica, tá, que gerou, que está na rua aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte. Lembra que vocês pesquisaram para mim? De bobina para cá, traz a 230 mil volts. Mas aqui na rua, eu vou ter que a diferença de V de R a S, tá, de V para E para S, vai ser 13.800 volts. A tensão de S para T também vai ser 13.800 volts. A tensão de... Agora eu vou pegar de R para T. Também... vai somar os dois? Não, porque é um fio daqui para cá. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu vou pegar aqui, é um fio daqui para cá. Qual que é a diferença entre eles? Também vai ser 13.800 volts. Interessante isso, né? Que loucura isso! E quando eu vou pegar aqui, quando eu vou pegar aqui no meu caso, agora eu vou pegar de outra cor aqui. Quando eu vou pegar, por exemplo, aqui a minha fase, no meu poste, isso aqui sempre vai ser o neutro. Entenderam? Aqui, no meu poste, aqui vai ser fase 1, fase 2 e fase 3. Gente, para que vocês tenham uma noção como se comporta isso, o que eu tenho? Olha a diferença. Eu tenho... Agora eu vou pegar a tensão. Peraí, não quero... desculpa, não quero o pincel. Eu quero aqui eu quero aqui. A tensão entre o neutro para qualquer fase vai ser sempre 127 volts. Caramba, professor, qualquer um. Se você pegar do neutro para qualquer fase que vem para a tua casa, vai ser 127 volts. Se você pegar agora a tensão de qualquer fase, você vai ter 220 volts. Sério? Sério. Se você pegar aqui, ó, aqui vai ter 220 volts. Aqui vai ter 220 volts. Espera aí. Aqui vai ter 220 volts. Qualquer outra que você pegar, que for... Vou pegar em azul agora. Em azul. Se você pegar... Imagina que esse fio vai continuar, tá, gente? Deixa eu fazer aqui que ele vai continuar para cá. Para que eu faça o meu poste, né? Aqui é o meu poste. O que eu vou ter? De qualquer um deles que eu peguei, por exemplo, de qualquer fase, aqui vai ter 127. Opa, 127 o quê, né? Aqui vai ter 127 volts. Aqui vai ter 127 volts. E aqui vai ter 127 volts. Aqui é como você vai fazer uma ligação na tua casa. Agora, eu queria trazer uma outra situação que eu vejo aqui, ó. Nesse caso, no nosso quadro, o que ele fala? Se eu pegar aqui, ele fala que entre eles tem uma diferença de tempo, não de ângulo, que ele 120 graus. De maneira que em 360 graus, quando uma onda completou um ciclo, você consegue, analisando, quando eu olho em 360 graus, eu vou ter sempre uma com a outra fora de fase. Em que momento, em que fase ela está? Ou seja, em que posição ela está? A 120 graus, uma diferença da outra. No meu caso aqui, ó, no exemplo que eu fiz aqui para vocês, ele vai estar a 90 graus. Então, eu posso dizer, nesta equação, que o azul, eu já escrevi lá em cima. O meu azul, a minha equação, eu posso dizer V de T vai ser igual a quê? V máximo vezes seno
De quem? Ômega T, se ele está no zero, eu vou falar aqui, mais 0 graus. Por que mais zero? Quando T é igual a zero aqui, isso aqui não vai ser zero mais zero vai ser zero, sendo de zero vai ser zero. Zero vezes V máximo é zero. Agora, se eu tiver aqui, o amarelo, V de T, vai ser igual a quem? V máximo vezes quem? Continua seja o seno de quem? Ômega T. Querido, mas você concorda que é como se ele tivesse 90 graus à frente? Então, se eu é mais 90 graus. Quando T igual a zero, eu vou ter seno de 90 graus. T igual a zero, isso aqui é zero, vai ser seno de 90 graus. Seno de 90 graus vai ser 1. 1 vezes V máximo, V máximo. Está aqui em cima, V máximo. Agora, quando eu vou ter a outra onda, que é V de T, o que eu vou ter? Vai ser V máximo vezes quem? Continua um seno. Mas de quem agora? Do mesmo ômega T, que a velocidade é a mesma, só que ele vai estar com menos 90 graus. Por quê? Quando o tempo T é igual a zero, aqui está o meu zero. Quando T é igual a zero, aqui não vai ver seno de menos 90 graus, vai ser igual a menos 1, então aqui vai dar menos V máximo. Queridos, olha, isso daqui é as equações matemáticas dos sinais, aonde eu tenho uma distância. A distância aqui é de acordo com o posicionamento. Isso daqui, eu falo que é esse ângulo adicional, ele chama de fase. Então, eles estão com fases diferentes, estão defasados. Estão em fases, em posições diferentes no tempo. No tempo, não. No ângulo, né? No giro. Então, nesse caso, isso eu queria passar para vocês hoje sobre equação matemática de sinais defasados. Isso por que eu estou falando? Eu quero depois fazer uma análise, quando eu vou analisar o meu princípio, o meu indutor, é esse o princípio de que o motor funciona, que o motor gira. Se eu tenho, por exemplo, aqui, olha, tudo isso para explicar por que é que o motor gira. Você concorda comigo se eu tenho um ímã aqui? Eu tenho um ímã, o norte e o sul. Concorda comigo? É o princípio, vamos pensar, da bússola, tá? E ele tem aqui um preso aqui num ponto, tá certo? Ele está preso num ponto. Se porventura eu tiver aqui um outro ímã, onde eu vou colocar um ímã aqui, imagine que eu vou pegar aqui agora, eu vou pegar, botar um polo, o meu ímã, não vou botar que ele está no polo, eu vou botar o norte e o sul. Eu vou aproximar o meu ímã para cá. Quando eu aproximo o meu ímã, o que vai acontecer com esse outro ímã? O que vai acontecer? Ele não vai se deslocar? Mas ele vai se deslocar em que ponto? Ele vai se deslocar sobre o eixo dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai girar. Meu Deus do céu, o que é isso? Exatamente. É um ímã exercendo influência no outro, ele vai fazer com que ele gire. Eu não acredito nisso. Verdade. Ué, ele vai deslocar para onde, sendo que ele está aqui num ponto? Quando eu aproximo aqui, ele vai o quê? Ele vai girar nesse ponto aqui de rotação. Aí, ou seja, quando eu pego o ímã de novo aqui, eu pego um outro ímã agora e vou colocar um amarelo aqui agora, né? Um outro ímã aqui agora, aonde ele vai estar com o sul aqui. O que vai acontecer com esse sul? Não empurra para cá? Então, quando esse chegou aqui, imagine que eu tenho aqui ponto aqui. Quando eu aproximei, o que vai acontecer? Toda vez que eu for colocando, que ele vem aqui, esse motor ele fica girando o tempo todo. Mas como é que isso aqui passa a ser tipo um motor? Quando eu vou olhar o motor ele está gerando, só que aqui eu tenho
uma parte externo dele aqui, eu tenho um monte de fio aqui. É como se eu tivesse 3 campos aqui. Ó. Aqui eu tenho uma bobina enrolada, aqui eu tenho uma bobina enrolada, aqui eu tenho outra bobina enrolada. É tudo igual, tá, gente? Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar esse negócio, fazer um negócio mais bonito aqui. Não pode ser tão feio assim, não. O que eu vou ter? Eu tenho aqui como fosse o meu ímã, o meu motor, né? A minha carcaça do meu motor. O que eu vou ter aqui? Eu vou pegar o fio, botar um vermelho aqui. Eu vou pegar aqui um fio vermelho, né? Uma bobina. Outra bobina. Outra bobina. Ó, o que eles têm? Eu vou dividir em partes iguais. 120 graus, 120 graus, 120 graus. Opa! 120 mais 120, 240, mais 120, 360, não é uma volta completa? É. Agora, se eu tiver aqui um motor aqui dentro, eu vou ter um motor aqui dentro. O motor não. Uma outra parte aqui dentro, o que eu vou ter? Ou se ele for um ímã, tu concorda quando eu passar a corrente aqui? Quando passar uma corrente aqui, quando eu concordo que eu crio 3 campos? Crio 3 campos. Se eu tenho aqui dentro, da mesma forma, isso aqui vamos pensar como sendo um ímã permanente? Norte e sul, tu concorda que quando eu criar o campo, que quando o norte for aqui, ou ele empurra ou para lá, ou quando ele for para cá, ou quando o norte está aqui, imagina quando eu passar uma corrente, que o norte estiver aqui, ele gira. Aí o norte vai chegar aqui, eu passo a corrente aqui, quando passou aqui, for norte, ele gira. Ele vai empurrando, vai empurrando. Então, aquele sinal que eu tenho defasado entre eles, espera um pouquinho, o meu motor, que ele tem 3 fases, se ele é melhor, trifásico, para você entender. O motor monofásico, eu tenho que criar um outro artifício, mas é mais fácil explicar para vocês no trifásico, porque é assim que ele funciona. Tu está me entendendo? Então é uma brincadeira de campo magnético. É uma brincadeira de ímãs. Brincadeira de criança. Não é mais. Agora é uma brincadeira legal. É eu ficar com os campos magnéticos. Eu mando um campo aqui, quando o campo interagir com outro campo, ele empurra o outro campo, aí empurra o outro, ao motor. Aí eu faço o que eu quiser com esse motor. Eu transmito um carro, aí eu vou fechar um portão, eu vou fechar uma cortina. Simplesmente, quando é que vocês podiam imaginar que é uma brincadeira de imã lá dentro, né? Gostaram? Gostaram? Espero que vocês gostem. Agora, para que eu passe umas atividades para vocês, imagine que eu tenho que trazer em consideração aqui o quê? Então, isso aqui, para mim, passa a chamar tensão máxima igual a tensão pico. Aqui, mais V máximo menos V máximo. Aqui, então, menos V máximo é o quê? Menos V pico. Queridos, aqui não é um ciclo completo? É. Em um ciclo completo, eu tenho aqui o quê? Daqui até aqui, isso aqui é o quê? Um período. Um período que ele é simbolizado pela letra T maiúsculo. Agora, se o meu período for igual a 1 segundo, exemplo, T igual a 1 segundo, tá certo? Essa é a forma de sinal. Imagine que se, exemplo 1,
Se eu tiver o meu sinal aqui, exemplo 2, t igual a 0,5 segundos. T igual a 0,5 segundos, se até aqui é 1 segundo, então aqui é o quê? 0,5 segundos. Então, o que quer me dizer? Professor, se o período é meio segundo, eu vou fazer aqui em amarelo. Aqui. Quer dizer o seguinte, professor, que aqui eu tenho que dar uma volta completa? Exatamente. Quer dizer o quê? O que aconteceu quando o período é de meio segundo? Você como é que ele deu? Em 1 segundo ele deu 2 voltas? Mas o que é volta? É por isso, então, professor, que eu falo que a frequência igual 2 voltas em 1 segundo. Então, essa frequência aqui, volta por segundo, não é hertz, então é 2 hertz. E nessa daqui, não é só uma volta? Quanto que vale a frequência aqui? A frequência aqui é igual a 1 hertz. Por esta razão, eu posso dizer o seguinte, que a frequência é o inverso do período. Agora vou explicar melhor. Então, professor, é isso? Quando o período é igual a 1 segundo, quanto vale a frequência igual a quanto? F igual a 1 sobre T, que T maiúsculo. 1 sobre 1, que é igual a 1 Hz. Quando T igual a meio segundo, como nós vimos ali, qual que é a frequência? F é igual a quanto? Professor, 1 sobre T, que é igual a quê? 1 sobre 0,5. Quanto que é isso? 0,5 é igual a 1 sobre 5 sobre 10, não é isso? Que é igual, vou fazer bem bonitinho, 1 sobre 1 dividido por 5 sobre 10. O que é? Multiplica os extremos, multiplica o inteiro. Não é? Então, F vai ser igual a quanto? 10 sobre 5, que é igual a quanto? 2 Hz. Sempre assim? Sempre. A frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. Tá vendo? Como a matemática é a nossa ferramenta básica, fundamental, a nossa ferramenta que não podemos desassociar dela. Por isso que eu quero que vocês amem a matemática. Amem a matemática, porque a matemática nos ajuda a entender esses fenômenos físicos que estão à nossa volta, tá bom? Então, brinque, como alguns que eu conheço que aprenderam demais e que repetem comigo. Matemática, eu vou lhe usar. Matemática, você abusou de mim, mas a partir de agora eu vou lhe usar. Você vai ser minha aliada. Não vou te usar para te abusar, para te humilhar, não, matemática. Pelo contrário, você é que vai me ajudar a ser grande, a fazer diferença. Tudo bem? Conseguiram assistir e prestar atenção nesta aula? Assistam, reflitam, vão em frente, que eu estou mandando para vocês uma lista de exercícios para praticar sobre período e frequência. Tá bom? Umas coisas bem interessantes. Permanecemos aqui à vossa disposição. Meu carinho. Abraço. Foi.